galera, começando mais um Monarch Talks. Hoje eu tô com o Otávio Facuri aqui. Tudo bem? Obrigado por ter vindo aí. Que isso, obrigado pelo convite. Tava me contando a história da sua família, que tem uma história foda. Criaram o Hospital Sírio-Libanês, sua avó inaugurou. Da hora demais. Minha avó foi uma das senhoras fundadoras, né? Uma sociedade de senhoras libanesas. Foi uma sociedade de senhoras? Olha que interessante. Inclusive, uma delas é daqui do Ipiranga, a família Jafé, Dona Violeta Jafé. Minha avó, outras senhoras, né? Haddad, outras famílias, inclusive Haddad. Entendi. O Haddad é parente seu ou não? Não parente, mas a família dele, Haddad. É mais... veio do mesmo ciclo social. Ciclo social, lá do Líbano. Por que os libaneses vieram pra cá? Assim, veio em massa, assim. Vieram em massa. Minha família veio por causa disso também, Vieram então no eu queria final, saber. a primeira leva veio no final do século XIX. Uhum. E vieram atrás de oportunidade. Que tava ruim lá no Líbano. Tava ruim, começou a ter invasão muçulmana. Entendi. Né? E eles eram cristãos, os que vieram, os primeiros eram cristãos, e vieram atrás de uma oportunidade, porque estava tendo menos. Entendi. E aí sua avó veio no balaio e tá aí você depois desses anos todos. Minha avó, meus avós todos vieram, e eu cresci numa casa que a gente valorizava muito a cultura libanesa, né? Empreendedorismo, nada de coitadismo, você não tem alguma coisa, vai lá buscar, vai trabalhar. Ah, o outro tem, você quer ter? Vai trabalhar. Os libaneses são conhecidos por serem bom de negócio, né? Muito Bom de negócio e muito carregador de tijolo mesmo, que se precisar, o que ele faz, se precisar fazer sozinho, ele faz. Ele não tem cerimônias, Não, né? meu avô, quando veio pra cá, ele pegava o trem para buscar tecido no interior, para trazer o tecido e vender aqui em São Paulo. E pode crer. E aí construíram vários impérios, cara, depois né? construiu fábrica de tecido assim, começou assim. Pode crer. Muito da nossa industrialização e do nossa... A gente deve aos imigrantes, né? Exatamente. Que vieram da Europa com todos os conceitos já na cabeça e... Veio muito imigrante. Eles vieram junto com os italianos. Sim. Os libaneses vieram na mesma leva dos italianos. Foi no final do século passado e final do século retrasado, começo do século passado. Pode crer. E eu sou descendente de libanês e italiano, então eu sou culpado dessa imigração. Você é culpado do progresso do estado de São Paulo também. Eu só tô colhendo os frutos, né? Foi os meus antecessores. Ô, Coca, vê se tem uma fita crepe, porque esse negócio tá fazendo barulho aqui, tá me irritando. Não, tem que ser uma fita crepe pra acabar. Não, é aqui em cima, tá vendo? Esse negócio que tá coisando. Pela tela. E aí, tu é médico, é isso? Não. Cirurgião? Não. Eu achei que era, porque você falou agora. Essa cara, minha avó queria ser médica, naquela época era mais difícil para a mulher estudar, ela na década de 20, né, com a década de 30, mas ela quase foi uma das primeiras médicas mulheres daquela época. Mas não, eu não sou médico, sou administrador de empresas e tenho carreira em mercado financeiro. Ah, entendi. Pode crer. E o mercado financeiro? Esse é um bom tópico da gente falar, porque ele está mudando, né? Não só o mercado financeiro, como as finanças mundiais em geral, né? A gente vê a China como protagonista agora, mundial, e os Estados Unidos como o país que dorme, né? Vendo toda a sua hegemonia sendo tirada deles e sem capacidade nenhuma de fazer uma reação. Como que você está analisando essa situação toda? Bom, e uma parte do que está acontecendo é o que sempre se falou, né? Todo mundo sempre fala, quando chega num momento como esse, o dólar vai perder seu papel principal, os Estados Unidos vai perder a moeda referência do mundo. Mas as pessoas têm que lembrar que os Estados Unidos não escolheu ter sua moeda como referência. Mais ou menos. Não escolheu. Quando o dólar passou a ser referência mundial, lá atrás, depois da década de 30... Depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, basicamente porque os Estados Unidos começou a ter um peso maior no comércio mundial. E hoje, por mais que você tenha a China, que você tenha todo mundo querendo desviar o comércio mundial dos Estados Unidos, o consumidor final, de produto final hoje, ainda é o americano. Mas você teve o acordo de Bretton Woods também, né? Não foi muito responsável. Eu acho que, tipo, essa hegemonia do dólar não foi sem querer. Não é tipo, os Estados Unidos, opa, acabamos de ser. Tipo, os caras trabalharam para que fosse isso, porque eles sabiam que isso só aconteceu porque os Estados Unidos representou durante muitos anos quase toda a demanda para produto final. Porque eles eram a indústria, né, do mundo na época. Você pensa que na Segunda Guerra o mundo estava quebrado. Sim. A Europa estava quebrada. Literalmente. Você não tinha demanda. O europeu não tinha dinheiro para comprar, ele estava sem nada. Nem casa ele tinha, tava tudo... Então, o americano fez, na década de 50, para o mundo, o que ninguém fez. Ele foi lá e colocou dinheiro na Europa, colocou dinheiro no Japão. Então, como é que ele fez? Ele emprestou, ele falou, bom, vocês vão produzir e eu vou consumir. Como é que ele salvou a Europa e o Japão? No começo, ele botou indústrias lá, industrializou, deu dinheiro para os países se reerguerem, e ele começou a comprar deles. Então, nessa época, começou a criar os déficits.
que é os déficits? Os Estados Unidos comprando mais do estrangeiro, importando mais do que exportando. Entendeu? E depois, na década de 70 em diante, quase todas as empresas americanas saíram dos Estados Unidos. Foram para... Já estavam na Europa, depois foram para o Japão. O Japão deu um boom na década de 80. Deu um boom na década de 80 até 90, depois teve um crash. Depois da década de 90, as empresas foram para a China. Deu um boom. Foi um boom também. Entendeu? A China industrializou por conta da decisão dos europeus e americanos de mandar as empresas para lá. Porque a mão de obra era mais barata, né? Eles Exatamente. não tomaram a decisão porque eles são bonzinhos. Não, né? foi porque em troca, eles iam receber mão de obra mais barata. E o chinês, o que ele recebeu em troca? Tecnologia. Sim. Algumas coisas até ele roubou. Né? Algumas coisas. E, inclusive, se você vê o acordo que eles fecharam com o Brasil aí, esses 15 pontos aí, é quase que tudo a China, acordos de cooperação de vários ministérios brasileiros com os chineses. Ciência e tecnologia, tem acordo na comunicação, nas TVs, tem acordo no Ministério da Economia, né, no Ministério das Finanças. Ou seja, basicamente, o Brasil permitiu a China entrar em tudo. Bom, você acha isso ruim? Eu acho que, dado que tem coisas nossas que a gente não quer dividir, eu acho péssimo se você entrega a tua soberania desse jeito. Mas tá entregando a soberania mesmo? Ou é só um acordo comercial? Porque teve coisas que estavam na pauta, tipo acordo militar, que não foi pra frente, entendeu? Eu vou te dizer, tem coisas que entregam a soberania sim. Olha aqui. Tem um acordo de cooperação entre a agência de notícias, empresa brasileira de comunicação. Eu acho que a agência de notícias, basicamente, nós vamos pegar a notícia da China, deles, né? Mas isso aí acontece no mundo todo. Não é uma parada assim acordo de perder a soberania. Coprodução televisiva. Vai ter uma TV da China aqui. Eu acho natural. Tem a CNN, que é dos americanos, pô. O que nós não temos é uma nossa, né? Exato. As nossas são todas da oligarquia que está cooptada. É mais uma, por isso que é ruim, entendeu? Quer dizer, mais um... Mas tudo bem, ninguém vai assistir a TV chinesa, tá ligado? Eu duvido muito. Vai ser tipo essa EBS, tá ligado? A EBC, sei lá. Essa TV brasileira que tem, ninguém assiste tudo. Eles gastam $1 bilhão de reais nessa parada. Memorando de entendimento entre o Brasil e a China aqui para cooperação em tecnologia de informação e comunicação. Esse é o memorando onde eles basicamente fazem a cooperação tecnológica, que na verdade é como eles colocam toda a inteligência deles para acessar nossos servidores. Não, eu imagino que esse movimento de 5G, de 6G, que a China quer exportar, é para ela ter os dados acesso, brasileiros. Exatamente. Mas esses memorandos, eles estão basicamente colocando um arcabouço legal para isso. A gente vive combatendo isso, né, dizendo, a gente não quer a Huawei aqui invadindo o nosso servidor. Esses memorandos como esse vão basicamente colocar um monte de técnicos chineses dentro dos nossos... É que eu não acho... Eu, sinceramente, posso estar errado sobre isso, mas eu não acho isso ruim, entendeu? Porque hoje em dia a nossa telecomunicação já é totalmente espionada pelos Estados Unidos. Né? Não tem nenhuma informação que acontece aqui no Brasil que não vá lá para os servidores americanos. Então, tanto que a internet que chega aqui é através dos americanos, pelos oceanos, tá ligado? Em vez da gente resolver o problema, nós vamos ter mais um espião. Eu prefiro. É melhor dar competição para o espião, um compete com o outro, e aí talvez o brasileiro tenha mais chance de... A única diferença é que esse pessoal da China, o regime deles é um regime que, se você for lá na China ver o que eles estão fazendo com a informação que eles pegam das pessoas... Os Estados Unidos fazem a mesma controle coisa. Social... Fazem a mesma coisa, cara. Não tem campo de concentração nos Estados Unidos. Bom, tem na Austrália, né? Na Austrália tem. Na China tem. Na China tem campo de reeducação. Sim. Não, longe de mim defender o modelo social, e o modelo deles, da democracia. o modelo deles é assim, com toda essa informação que eles têm, eles ficam te medindo o seu comportamento social. Você paga em dia, você obedece, isso aqui você curtiu na rede social, você não curtiu, então você tem mais crédito, não tem? Isso acontece nos Estados Unidos também, né? Mas isso lá acontece para fins de marketing. Mas o governo americano, até onde eu sei, não libera crédito para você ou não, baseado no teu comportamento. Ainda não. Tu tem o crédito bancário, né? Você tem um monte de coisas lá que podem impedir, que é a mesma coisa. Você tem o credit score, social. Mas aí é questão privada, certo? Não é governamental. Não, tudo bem, são as empresas que impõem isso, lá é o governo. Aí você não é obrigado. Agora, na China, é o governo, e se você obedece, você está dentro do enquadramento, você vai bem, tem crédito, tem tudo, e se você não vai, nós vamos te reeducar. Mas
aqui no Brasil é a mesma coisa, olha o que eu passei, entendeu? Então agora estamos falando a mesma E língua. nos Estados Unidos também não é diferente. É a mesma coisa por quê? Porque nós estamos adotando a mesma política deles. Mas quem importou essa política não foram eles, foram os Estados Unidos que importaram pra gente. Foram os americanos. Foi sério, o YouTube, as Big Techs, eles que importaram essa cultura de censura. Então, mas aí não é isso. Estamos falando dos Big Techs. Sim, as Big Techs são controladas por famílias americanas. Globalistas. Globalistas. Chamam né? de europeias, né? São mais que as Você acha europeia? São mais europeias. E tem representantes americanos também, né? Mas Tem os dois, né? tem os dois. Então aí, agora eu entendi. Quando você fala Estados Unidos, você está querendo dizer, na verdade, os controladores globais, que não são especificamente americanos, eles estão no mundo inteiro. Ah, sim, eles inclusive são antinacionalistas, né? Exatamente. Eles são internacionalistas. São americanos não patriotas. Exato, exatamente. Entendeu? Eles são de carteirinha exatamente. Um Bill Gates da vida poderia ser... Não tá nem aí se ele é americano ou não. Sim. O Elon Musk, por exemplo, ele nem é americano mesmo, tá, né? Ele nasceu na África do Sul. Não que ele seja um dos globalistas, né? Ele, pelo contrário, ele está se manifestando muito contra eles, né? Sim. Não, o tipo do cara que devolveria a tua conta de Twitter imediatamente. Ah, foi ele que baniu a minha conta, né? A pedido do STF. Ele não lutou mas contra ele isso. Tá fazendo tudo... Ele tá, segundo ele não quer fazer nada pela plataforma. Agora, se o juiz manda, ele está fazendo, porque o cara vai lá e ameaça fechar o Twitter. Claro, sim, é outra... Mas, em tese, a plataforma não deveria te banir mais. Sim, eu fiquei animado quando o Elon Musk comprou, mas também eu não gosto da gente ficar idealizando as pessoas, entendeu? Elon Musk é um bilionário que, no final das contas, ele quer dinheiro e quer poder para si mesmo, como todo ser humano. Ele pegou um nicho bom, porque ele descobriu que se ele colocasse um viés diferente no Twitter, ele poderia pegar o mercado, né? Sim, exatamente. Ele foi esperto. Ele sabia que essa história de da liberdade de expressão vender o selo de verificação foi genial. Exato, porque ele precisava, né? Não estava conseguindo dinheiro de nenhuma outra forma. Porque os oligarcas secaram a fonte dele. Porque a porcaria do selo era uma coisa mantida muito, né? Falou, não, isso aqui tem que ser comércio. Era político o selo, era né? político. Só ganhava se você fosse da patota. E agora, quem qualifica e paga... Eu tinha o selo, viu? Não tô nem... Algumas pessoas conseguiam o selo. É que eu consegui o selo muito tempo atrás e não tinha ainda a questão de pagar pra conseguir o selo que existia. Não, porque a verdade é que quem tava ganhando dinheiro com o selo do Twitter eram as agências de publicidade. Eram os agentes, tá ligado? E o Elon Musk falou, não, eu quero esse mercado pra mim, eu sou o Twitter, pô. Eu sou o Twitter, eu sou o dono do produto. Sim, ele foi esperto. Mas ao mesmo tempo é o cara que tá avançando o microchip no cérebro das pessoas, tá ligado? Que é um pouco assustador, né? Que é um pouco assustador. Por que essa tecnologia tem que vir dessa forma? Um microchip no cérebro com cirurgia, tá ligado? Ele quer controlar as pessoas. Eu vi já, hoje você já consegue, já tem cientistas que implementaram microchips em ratos, em mariposas, e eles, por controle remoto, controlam o rato e a mariposa. Sim, você implanta um microchip no teu cachorro pra você não perder o cachorro. Não, mas vai além disso. Você consegue mover o rato através dos controles do microchip. Você vai dando sinais elétricos. Exato. Então, tá perigoso. Imagina isso no humano. Se os caras descobrirem como controlar os humanos, fudeu. Entendeu? Então eu não... Se bem que alguns podia dar certo, né? Que a gente abre uma caixa de Pandora aí, né? Eu não sou a favor de controle, mas de vez em quando dá vontade de botar um chip em bom, se o cara for um estuprador, ele devia estar um chip nele, um chip pra broxar o cara de uma vez, pelo menos isso. Com certeza, um chip ali, pular da ponte, né? Mas eu entendo, mas eu acho que, eu não acho que o Elon Musk é o salvador da humanidade e tal, mas sim, ele tem sido um defensor da liberdade de expressão. Sim. Se for por marketing ou por crença própria, tomara que seja por crença própria, legal. Mas o problema são os globalistas. E aí a gente entra no assunto do começo. O mundo está mudando. Os globalistas eles estão perdendo força justamente porque a China... Existe um esquema de poder que está tentando se opor aos globalistas, que é o esquema russo-chinês. Isso. E o Putin, que é o cara que encabeça, para mim é o cabeça desse esquema, porque o movimento comunista é diferente a maneira do Putin agir da maneira da China. O Putin, ele tem por um lado é mais fácil para ele, porque ele tem matéria-prima, que a China não tem. Entendi. Então ele está sentado em petróleo, em gás. E um dos maiores países do mundo. Então já para ele já é uma vantagem. A China não tem matéria-prima, tem que comprar dos outros. A China não tem petróleo, a China não tem comida, tem que comprar. Então a China, por mais que ela é muito dependente do mundo. A Rússia não. A Rússia consegue produzir sua própria comida. A Ucrânia, principalmente, é o país mais agrícola ali. Então, mas a Rússia produz sua própria comida. A Rússia tem muito petróleo, muito gás e outras coisas. Então,
já é mais fácil para ele. O que ele fez? Ele incorporou ao discurso dele o discurso conservador. Então eu assisti o discurso dele ontem, eu estava assistindo, falando contra... Pauta trans, pauta neutro. Toda a pauta LGBT, ele estava metendo E nada contra essas pessoas, tá? Mas isso está sendo usado de arma política, exatamente, viu? as pessoas estão sendo usadas. Exato. Pessoas de bem, pessoas homossexuais, pessoas com várias tendências, estão sendo politizadas e estão sendo usadas em massa de manobra de minoria. Exatamente. Minoria de massa de manobra. Pelos bilionários que a maioria da esquerda diz odiar. Exatamente. Antigamente eles usavam os proletários, agora estão usando minorias. Sim. Entendeu? E fazendo esse povo, assim, aderir a uma pauta que às vezes o cara não queria. Sim. Quer viver a vida dele tranquilo. Sim. Né? Que todo mundo tem direito de viver a vida tranquilo. Então, ele incorporou esse discurso e ele está convencendo muita gente aqui do Ocidente que nós que estamos frustrados com o progressismo, né, com essas pautas, estamos olhando para o Putin como esse cara vai salvar... Tava precisando de um Putin, né? A gente entende que até a guerra é uma merda, que ele não deveria ter invadido, mas era necessário um grupo fazer o contraponto aos globalistas. Agora, ele invadiu muito claramente, porque o que os globalistas fizeram? Eles ficaram oferecendo, ficaram tentando a Ucrânia com o ingresso na NATO, né, na OTAN. Que seria, basicamente, botar mísseis na fronteira com a Rússia. Exatamente. Quando a Rússia tentou botar mísseis na fronteira com os Estados Unidos, na década de 60, os Estados Unidos... A crise de Cuba, né? Exatamente. O Kennedy fez um bloqueio naval em Cuba e falou, não vai entrar míssil aqui. Já tinha, inclusive, alguns mísseis. Só não tinha as ogivas. Então, eles estavam trazendo material para montar, ele fez o bloqueio. Ou seja, estrategicamente para um país, ter uma ameaça perto do seu território é intolerável. Dá para entender por que o Putin não quer a Ucrânia na OTAN. Sim. Porque é míssil ali na fronteira dele. Fora que a Ucrânia estava bombardeando as regiões de Donbás, fazendo um genocídio da população étnica russa, né? Isso também aconteceu. Isso aí. Além disso, quer dizer, ali não tem nenhum santo. Genocídio por genocídio, todos eles estão fazendo. Quer dizer, a Rússia já teve os dela, o Stalin os dele. E os Estados Unidos os deles. Mas, assim, mataram 1 milhão de iraquianos, pô. Isso não é um genocídio? 1 milhão de iraquianos na guerra? Os números oficiais são 200 mil. Você acha que não foi mais? Não sei, eu já não sei. Bom, eu não sei, mas nada se compara ao genocídio dos comunistas, né? Só o Mao Tse Tung, que são 50 milhões. Sim, sim. Não tem ninguém que bata o Mao Tse Tung na história do mundo. Aliás, o mundo precisa crescer muito mais, talvez, para alguém conseguir bater o que esse cara fez. Espero que ninguém consiga, né? Não é uma competição, viu, galera? Não, tomara que ninguém consiga. Tomara que ninguém consiga. Entendeu? Mas depois ali os concorrentes dele na fila é Stalin, é Hitler, e vai indo, né? Um déspota atrás do outro. Enfim, eu estava até falando, acho que estava falando da Rússia e da China. Isso. Então, mas a Rússia, por efeito de defesa do interesse dela, ela fez bem de bloquear a Ucrânia por interesse dela. Sim. Para a Europa, para a OTAN e para os globalistas, eles atiçaram a Rússia, usaram a Ucrânia para atiçar a Rússia. Exatamente. Porque o globalista nunca faz guerra, eles jogam os outros na guerra. Uhum. Como é que foi a Segunda Guerra Mundial? Quem eram? Os nazistas lutando contra quem? Contra o Ocidente e contra os soviéticos também. Contra o Stalin. Que inclusive foram os que mais morreram. E quem né? financiou o movimento comunista? Quem financiou Karl Marx em 1850? Os americanos? Quem? Globalistas. Os globalistas. É só você ver, se você pegar a biografia do Karl Marx, vai ver onde ele morreu. Onde ele morreu? Os últimos 6 anos ou 7 da vida dele, onde ele viveu e morreu. Londres. Pô, eu entendi. E ele era um internacionalista. Morando num apartamento de alguém da família, de uma das famílias lá, do Rothschild, não sei de quem. Entendi. Que financiava ele, para ele escrever aquele bando de pataquá. Ele recebeu várias heranças, né? Aí, o Revolução Bolchevique, de 1917, vai ver quem fomentou aquilo. Quem fomentou para que eles derrubassem os czares. Ao mesmo tempo, pegaram um louco que saiu da Primeira Guerra Mundial, um soldado maluco austríaco, e deram grana para ele fundar um partido, o Partido Nacional Socialista. Então, eles fomentaram tudo aquilo, eles financiam tudo, e depois eles deixam os caras... E aí pagam de bonzinho resolvendo o problema que eles mesmos criaram, né? E quando destrói tudo, eles vêm lá com o FMI para dar um pacote, uma moeda nova, única, que eles vão inventar também, assim, se você tiver uma guerra e o mundo estiver devastado, ali, eles vão aparecer com um pacote de ajuda, vão aparecer com uma moeda única. É assim que eles vêm ganhando poder no mundo. Levam destruição para as outras regiões. Eles financiam os outros, deixam os caras. Pode crer.
Bin Laden. Bin Laden, quando resolveu atacar o avião lá nas torres, eu não sei dizer, mas eu suspeito que tenha sido a mando de algum globalista. Não duvido. Inclusive, o próprio Bin Laden foi Porque ele financiado era da pela CIA, pô, CIA. ele era da Exato. CIA, ele era agente americano. Ele operava, ele era um operative americano. Sinistro, né? É, então. Sinistro. E exato, e isso aconteceu em várias regiões do mundo. E os Estados Unidos têm estado por trás da força do globalismo, né? Infelizmente. Na verdade, é assim, os Estados Unidos, a elite americana faz parte da elite global. Uma parte da elite americana é a elite globalista. Sim. Você tem duas elites lá. Você tem uma elite globalista, você tem uma elite antiglobalista que pertence ao deep state militar. Ah, é? Você tem um grupo de empresas que serve ao Pentágono, que são a indústria militar bélica. Pô, mas E são eles que estão adorando esses essa caras, guerra, pô. mas esses caras são os caras que financiaram o Trump. pra Ah, ser é, eleito. entendi. Que é a elite, eu chamo Deep State, é uma parte do Deep State que não é globalista, que é o complexo militar industrial. Mas por que você acha que eles não são globalistas? Pra mim, o complexo industrial é o maior... Tipo, quem que fica interessado em guerra no mundo inteiro? São os caras, mas pô. eles foram os caras que fomentaram, por exemplo, a eleição do Trump. Mas será que o Trump é realmente... Eu acho que em algum momento do governo Trump ele rompeu com eles. Entendi. Por isso que eles... Mas eu acho difícil enxergar o complexo industrial militar sem ser globalista, cara, na minha visão. Né, uma parte não é, porque o Pentágono foi durante muito tempo, ele foi uma força contrária ao globalismo. Mas eu acho que eles perderam faz muito tempo, viu? Eu acho que pode ser que eles tenham mudado de lado. Entendi. Porque, Entendeu? pô, é eles que ganham com essas guerras, entendeu? Então, pra eles não é ruim uma guerra ali. Eles vendem arma pra caralho e conseguem fazer o giro do Acontece negócio. que hoje, por exemplo, como o Trump tinha dito lá, os Estados Unidos está pagando a conta, a OTAN é muito caro para se manter. Sim, sim. Porque é a maior aliança militar do mundo. 800 bases militares no mundo Exatamente. Você todo. tem base militar na Alemanha, na Itália, nos países que perderam, né, do eixo. E você tem base militar no Japão, América do tudo Sul, que é lugar. tudo, Na América do Sul, na Colômbia. Menos no Brasil. É. A gente ainda mantém Exatamente. uma... Se bem que aqui, se a gente não tiver uma deles, vai entrar uma da China. Então tem que tomar cuidado. Bom. Melhor seria que não tivesse nada, que a gente tivesse nosso próprio armamento nuclear, inclusive. Sim, não, e é por isso que eu falo que quando o Lula foi lá, ele não fez acordo militar com Não, os militar, chineses. não. Então, eu tenho uma certa esperança que o Lula não vai abrir as pernas pra China. Eu sei que a tendência Eu vou te dizer por que eu acho que ele vai abrir. Ah. Tá abrindo já. Porque assim, ele foi tirado da cadeia para ser candidato. Para ser posto lá como presidente. Sim, Porque nessa eleição eles entenderam que era o único nome. o único nome que dava para... não importa se teve fraude ou não. O único nome que a gente vai poder enfiar na goela, justificar que ganhou do Bolsonaro é o Lula. Chuchu não ia ser, Ciro não ia ser. Ninguém ia acreditar se botar o Ciro com 52%. Ninguém ia acreditar. Se o Alckmin fosse... Ninguém ia acreditar também. Sim. E Bem que assim- eu também não... Basta, bem. É. Não vamos entrar nisso. Senão cai a live aqui. Exato. Então, só que o acordo que ele fez com o pessoal do Alckmin, o pessoal... É o seguinte, ele entra, depois ele sai. Mas ele fez esse acordo. O pessoal do PT não. Entendi. O pessoal do PT quer ficar. Claro. O sempre Lula querem ficar. quer fazer o dele, cair fora e ir lá tomar uma pinga. Tá cansado já, eu acho, né? Cansado, já tá sem paciência. Então o acordo dele é o seguinte, vamos limpar teu nome, você sai como presidente, você governa um pouco e pica a mula. Mas o PT não quer. Entendeu? A Lula fechou esse acordo. O PT tá lá, o PT vai insistir para ficar no O poder. PT tem um projeto de poder, E né? não quer sair. Sim. E a China pode ajudar muito isso. Então, agora eles foram lá pedir pinico para a China. Ou seja, China, se você me ajudar a ficar no poder, olha o que eu vou abrir para você. Então, esses memorandos é basicamente assim. É um resumo de tudo que a China vai poder ter no Brasil se ele ajudar o Lula a ficar no poder. Entendeu? Bom, eu não li os memorandos inteiros pra ter uma análise profunda sobre Não, eles. depois você lê. Eu tenho um resumo aqui, depois você lê. Eu não confio no Lula, assim, por causa do histórico e tudo mais tal. A única coisa que eu acho é que é interessante esse movimento pro Brasil. Tipo, não abrir as pernas para a China, mas usar a China, porque a China agora ela quer demonstrar poder e ela quer tomar posição no globo que antes era dos Estados Unidos. Para isso, ela precisa ser vista de uma forma diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é visto como imperialista, é visto como colonizador. E a China talvez tenha vindo com uma outra Mas outra hoje ideia. no Brasil, quem coloniza o Brasil hoje é a China. O americano não entra mais aqui faz tempo. Eu acho que... Tudo que está entrando hoje para capital chinês
estatal ou não, está entrando nos portos, estão entrando nos... Você vai aqui onde tem a parte agrícola aqui, eles estão comprando terras. Faz tempo que eles estão comprando terras. Mas os americanos também estão, né? Aqui. Não, faz E quase outra, os americanos, eles têm muita empresa aqui, ó. Todas as nossas empresas... Ó, a Amazon é americana, puta comércio Sim. aqui. O YouTube Só que a Amazon não veio tirar nada daqui. A Amazon veio vender aqui. É claro que vem tirar. Se ela tá vendendo, quer dizer que uma empresa brasileira não tá vendendo, pô. Não Ela tem veio tirar, infinito veio número vender. de produtos. Mas não é isso que a China veio fazer. A China não vai entrar aqui para vender o produto dela. Ela quer se apossar dos nossos meios de produção. É diferente. Ela quer o nosso porto. O que eles querem é o estratégico. Não, tudo bem. Diferente. Isso aí, por exemplo, diferente de você fazer um comércio com você. Eu vou comprar tudo que você produz. Não, eu quero comprar a tua cozinha. Eu vou ser dono da tua cozinha. Diferente. Entendeu? Eu entendo. É isso que eles estão fazendo. Entendi. A hora que eles comprarem todas as terras aqui, o meio de produção é deles. Sim, a terra é deles, né? Entendeu? É, mas o país ainda é nosso, entendeu? Ou Então, seja, a gente pode para só não ser mais tirar. deles, a gente teria que expropriar as terras deles. O que a gente já pode fazer, tá ligado? Poder pode, mas gente- o Lula não vai fazer isso. Sim, O sim. Lula vai facilitar. Então, mas no fim das contas, esse investimento... porque, por exemplo, a China, na época, poderia ver com os olhos que os Estados Unidos estava querendo fazer a mesma coisa com eles. Não, eles querem ser donos da nossa produção, querem controlar a nossa indústria. Deu certo? Não deu muito certo não, bicho, porque numa hora que tá no seu território, entendeu? O poder é nosso, a não ser que os caras invadam aqui. Por exemplo, eles querem as privatizações de todas essas estratégicas, é onde eles querem entrar. Claro, eles são inteligentes. Né? Telecom, estão entrando com todas as antenas, né? Que você sabe, com todos. Estão entrando, querendo entrar no agro. Entendeu? Estão querendo entrar no agro. E o Lula não tá nem aí se quebra o agro brasileiro. Quer mais é que quebre mesmo, que assim ele vai lá pro chinês e falar, vou te dar o agro aqui. Então, mas aí a gente tá tendo uma visão do Lula muito... muito foda-se com o Brasil, assim. Tipo, você acha que ele é um cara que não tem nenhum sentimento de apego com a pátria? Tipo, ele foi presidente. Vou te dar um exemplo, então. Vamos lá. Vamos julgar isso de forma bem objetiva. Marco do saneamento. Sim. O que ele fez com o marco do saneamento? Meio que quebrou ele um Ele pouquinho. quer tirar o marco do saneamento. Sim. Ele quer revogar. Porque ele... Não, saneamento quantas pessoas no Brasil morrem porque não tem esgoto direito? Tá, mas ele dá a mesma desculpa que você tá dando para o negócio da China. Ele fala que ele quer fazer isso porque ele quer que empresas brasileiras cuidem e não querem que o mercado Cara, internacional... o marco do saneamento foi aprovado, não era só para a empresa brasileira. Mas a gente sabe que a maioria das empresas... Tipo, a empresa brasileira não tem fôlego de investimento. A gente Sim. tem... Pô, 13% de juros. A gente não tem dinheiro para E investir. o marco tá ligado? foi feito justamente para trazer o capital estrangeiro aqui. Exato. Então, agora, você vai revogar o marco do saneamento, vai deixar quantas pessoas sem saneamento? Então, eu acho um erro revogar o marco do Não, foi saneamento, o que ele fez. mas eu também acho um erro a gente não fazer cooperação com a China, tá ligado? Eu concordo de fazer cooperação. O que eu não quero eu acho que a gente tem que vender para a China. Mas não podemos nos vender para a China. Tem que ser uma relação de iguais. Não pode ser a mesma coisa, a mesma relação que a gente tem com os americanos e com os europeus, que eles vêm aqui mais cagar do que regra. iguais. Nós temos matéria-prima, eles não têm. A gente deveria ter uma força de negociação maior do que nós temos. Porque a gente produz o que eles precisam, comida. A China não pode chegar aqui dando as cartas. Cara, sem a nossa soja, ela não vive. Sim. Sem o nosso frango, ela não vive. Sem o nosso carne, ela não vive. Ele precisa comer. Sem os grãos brasileiros, ela não vive. Sim, sim. Então, E eles têm 1,5 bilhão de pessoas. Eles precisam comer pra caralho. precisam comer. Então, eles podiam, por exemplo, renovar a nossa malha ferroviária para nós. Para a gente poder ter transporte ferroviário. Refazer os portos. Mas não é para eles serem donos. A gente tem que continuar sendo dono da nossa infraestrutura aqui. Eu acho que eles podem ser donos de algumas coisas desde que tenha Concessionário, regras. concessionário. Exato. Então, mas não tá sendo assim que tá sendo Não, feito. não está sendo assim. Nas terras eles querem comprar. Comprar até No agro eles querem comprar as terras. todas... E o agro quer vender pra eles? Não, o agro vai ficar apertado, como se tiver crise, por algum motivo, o preço deprime, o pessoal do agro fica apertado e acaba vendendo. Ou é por isso que eles pararam de importar carne do Brasil durante um tempão? Eles fazem isso toda hora. Eles seguram, quando eles se sentem numa posição forte, eles seguram a importação, cai o preço, faz todo mundo ficar apertado, vende até... E através da dívida também. Aí vem o governo e ajuda com um monte de crédito. Quando o cara não paga o crédito, o que acontece? As terras vão...
E como que como que o Congresso impede esses acordos que são assinados, eles não têm que ser retificados pelo Congresso? Alguns precisam de lei, né? Se tiver que lei, vai ter que passar no Congresso. Entendi. Outros não. Então a esperança é porque o Lula não está forte no Congresso, apesar não tá. de ter liberado o caixa infinito. O lance, eles querem derrubar o Lula. Tem o lance de colocar o Alckmin lá. Que eu não sei se é uma boa, né? Porque o Alckmin, na minha visão, é um globalista de carteirinha. Exatamente. Assim. O Alckmin, na verdade, assim, era para ser ele, presidente em 2018. Deu errado porque apareceu o Bolsonaro do nada. Sim, eu lembro. E eles não estavam prontos. Depois eles ficaram 4 anos, se prepararam. Agora vamos tirar o Bolsonaro e vamos voltar o Alckmin. Só que não dá. Num processo eleitoral, precisa ter o Lula. Sim. Então eles tiraram o Lula só para isso e eles vão tirar o Lula de lá. O PT não quer, está fazendo de tudo para se aliar com a China, para ver se a China ajuda a segurar o PT aqui. Mas no final, eu acho que no final, os globalistas, eles mandam no Brasil. Eles são donos da nossa mídia, pô. Exatamente, dono da mídia e dono daquele pessoal lá que bate martelinho, sabe? Ah, sim. Esse pessoal é foda. É um bom cara pra ser dono. Entendeu? Então, para não falar nomes, e eles mandam. Então, por isso que eu fico esperançoso. Tipo, deixa a China competir com os globalistas pra ver quem vai comandar o Brasil. E na briga deles, talvez a gente consiga Gostaria que salvar, todo mundo se entendeu? matasse, morresse os dois. Exato. Por isso que eu acho bom. Deixa o Lula trazer a China. Deixa a China brigar com os Estados Unidos aqui no nosso território. E a gente usa eles, tipo, você quer fazer esse acordo? Você quer que seja seu? Tudo bem, então eu vou fazer acordo com os americanos. E os americanos, você não quer que eles façam isso? Então eu vou fazer acordo com os chineses, entendeu? Eu usar essa, porque são... É tipo uma garota que tem 2 pretendentes, entendeu? Ela tem escolha, a gente tem escolha. Os a gente tá numa globalistas posição boa nem precisam ser donos de nada. Porque eles são os controladores do sistema monetário mundial. Certo? E eles são os principais causadores das bolhas financeiras. Sim. Porque eles liberam crédito barato para o mundo todo. E agora estão liberando, depois da pandemia, fizeram gastança de dinheiro público. Imprimiram dinheiro infinito. Imprimiram muito dinheiro via gasto público. Porque os bancos não estavam emprestando dinheiro. Sim. Então, o que eles fizeram? Fizeram os governos gastarem e fazerem dívida. E essa gastança pública é a impressão de dinheiro também. Exato. Aí... E fode todo mundo quando eles fazem isso. Porque o dólar é a moeda reserva. Mas em todas as moedas teve isso. No euro teve isso. Todo mundo imprimiu. Aqui no Brasil também. Sim, mas quando Por isso que nós tivemos inflação. Claro, exato, mas quando você aí começa a imprimir o dólar, você tem inflação no mundo inteiro, não só Mas não nos foi Estados só o Unidos. dólar. Isso que eu tô falando. Por isso que eu não vejo o dólar, aí ele vai enfraquecer para sempre. Porque os outros países também fizeram desvalorizações. Entendi. E como taxa de câmbio é um preço relativo, o dólar, quando você fala dólar contra o euro, contra o ien, contra o real, ele é uma taxa contra a outra. Sim, se os dois abaixam ao mesmo tempo, Se continua todo a mesma mundo proporção. imprime, fica... Então, assim, não é que o dólar vai para nada. Porque todo mundo usou o mesmo esquema. Sim. Na zona do euro também, você teve muito endividamento, teve no Japão. Japão é um dos países com maior relação dívida-PIB que tem. Dívida pública do Banco Central Japonês é enorme. Na Suíça, que inclusive teve aquela história do banco lá que foi vendido. Sim. Tanto que os caras normalmente têm juros negativos, né? Porque eles sabem que os juros altos com uma dívida dessa é impossível de só que sustentar. o que aconteceu? O juro começou a subir por causa de inflação e ninguém consegue pagar esse juro. Então tá tendo quebradeira. Sim. Quebrou o banco lá, Silicon Valley, quebrou o Credit Suisse. O Credit Suisse foi comprado por 1 bilhão ou 3 bilhões, uma coisa assim. Sim. Era um banco que valia 200 bilhões, na minha época que eu trabalhava. Pode crer. Foi vendido por 0, quase. 1 bilhão para um banco daquele é que nem 0. Ou seja, quebrou. Então... Centraliza mais a rede bancária, né? Que é o e objetivo deles. Eles são os donos do... Eles decidem quem recebe dinheiro primeiro, porque eles são os donos dos bancos. Sim. Então, eu decido... Como é que eu decido quem recebe dinheiro? Você empresta para ele. Eu dou uma ordem para o banco, abrir um empréstimo para aquele. Isso é criação de moeda. Quando eu decido te emprestar dinheiro, eu estou criando moeda. Eu pus um crédito na tua conta, não tinha, de repente, pum, tem um crédito lá, você sai gastando. Eles não precisam de mais poder que isso. Esse já é todo o poder da se moeda. a China comprar o Brasil, comprar o que for, no meio de uma crise global, tudo cai de preço, eles vão lá e compram tudo. Que eles têm dinheiro. Então, é por isso que o dólar tem que parar de ser reserva mundial. Porque ele só tem essa capacidade de imprimir dinheiro e foda-se, porque o dólar é a reserva mundial. Mas o dinheiro deles não é o dólar, o dinheiro deles é qualquer dinheiro. O dólar era um deles. Eles são os donos do Banco Central Europeu também. O sistema monetário inteiro é deles. Não, eu entendo, mas é que, tipo, você ter o dólar como todo mundo obrigado a comercializar em dólar... Mas ninguém é obrigado. É isso que eu tô falando, isso é uma farsa achar que é obrigado. É que o dólar era muito comum porque tinha 80% da demanda do mundo, consumidor final. Não é demanda de commodity. É o consumo final. O que é consumo final? O cara que compra o produto acabado. Né? Que é, no final das contas, o PIB é isso. O PIB
É tudo que você vende no final das contas a varejo, mais os teus lucros, né, e dividendos e serviços. Aham. Toda a venda final de produtos e serviços, mais os lucros e dividendos. Isso é o PIB. Sim. Então, o principal consumidor final de produto ainda é os Estados Unidos. Não, eu entendo. Mas é tipo, por exemplo, você tinha a Arábia Saudita. Ela só vendia petróleo em dólar. Agora, isso há 100 anos, entendeu? Isso não era uma decisão comercial, era uma decisão também política, né? O fato deles não venderem mais em dólar e abrir sinaliza ao mundo que o dólar vai deixar de ser necessário em transações internacionais. E ele sempre foi necessário. O Brasil, se quisesse comprar coisas da China, ele tinha que primeiro comprar dólar e depois transformar e comprar os produtos da China em dólar, entendeu? Agora, isso morrendo, vai enfraquecer o dólar, entendeu? Eu fui de câmbio muitos anos. Essa conversão, passar pelo dólar para fazer uma conversão, era uma coisa que levava 10 segundos. Você fazer uma conversão de 2 moedas. Mas Então, fortalecia o dólar. Não importa se demora 10 segundos. Você tem, são 10 a única segundos de coisa milhões que de era transações. uma pô. transação a mais para o sistema de pagamento. Mas força Sim. o dólar. Tipo, o dólar Mas vale mais. nada Porque eu sei impede- que se eu tiver dólar, eu posso Nada comprar qualquer impedia, produto no mundo. nada e foda-se, impedia entendeu? você de fazer uma transação de moeda para outra. Qualquer moeda. A pra outra. política impedia, né? A política impedia. Era opção das se eu, pessoas. 10 anos atrás, se o Brasil decidisse, não, agora esquece o dólar, vamos fazer. Vem sanção dos americanos, pô. Só que a gente chegou num momento do mundo que os americanos estão com o prato cheio demais. Eles estão tentando Mas brigar com a Rússia, é isso que eu quero impedir entender, Taiwan. porque eu, durante meu período, eu nunca vi os Estados Unidos obrigar alguém a usar a moeda dele para transacionar nada. Não era uma obrigação. Eles não brigam com uma arma, pô. Você sabe disso. Não era uma obrigação. Era uma coisa de uma escolha de mercado, porque os Estados Unidos representava muita demanda. Como tudo tinha preço em dólar, o dólar era uma fonte para preço de qualquer coisa. Tudo tinha cotação em dólar. Sim. Agora você já tem cotação em ien, cotação em euro, tem, mas não é proibido ter. Se eu quiser botar um gráfico aqui e botar a cotação do real de petróleo em reais, eu posso. Agora, se alguém vai transacionar naquela cotação ou não, é a opção do cara. Sim, não era proibido. Legalmente não era proibido. Nunca foi. Eu entendo, mas era proibido politicamente, entendeu? Porque Era faz uma isso. convenção. Faz isso pra você ver se não vai vir uma democracia dos americanos. Mas entendeu? até hoje, por exemplo, você pega uma tela de mercado, eu tenho a minha aqui que eu opero, é tudo cotado em dólar. Agora, as bolsas europeias são cotação em euro, por exemplo. A bolsa japonesa, ela é valor em ienes. Sim, sim. Mas as commodities mundiais são cotadas em dólar. Sim. Todas. O Brent é em dólar, o outro, o WTI é em dólar. Brent é em Londres, WTI é no Texas, né? West Texas Intermediate. O ouro tem cotação em dólar. Tem cotação em ien também, em euro tem, é só fazer o cross. Mas o dólar era a moeda mais Usada sempre. Era tipo, a gente herdou esse mundo, né? Exatamente. Você nasceu, já era isso. Já era então, assim. é Mas natural, não é parece porque, natural. Não é porque alguém decidiu que fosse assim. É porque alguém decidiu, pô. Claro que é, Porque, cara. não, porque elas representavam 80% a 90% da demanda mundial. Eu sei, mas ela... No período. Sim, só que ela representava essa demanda artificialmente, porque foi feito, por exemplo, os Arábia Saudita te obrigavam a comprar em dólar, não porque era melhor pra eles, mas porque eles tinham um acordo político, onde eles ganhavam vários favores políticos, e em troca deles manterem o preço em dólar. Então, tipo, isso mudar significa que os Estados Unidos perdeu força política. Isso também significa que não era assim antes, muito por causa da política e não por causa do Mas mercado. tá cheio de gente dizendo, por exemplo, que o dólar vai pro buraco. Vai valer nada, né? Vai perder muito do seu valor por causa disso. Sim. Eu tô para arriscar dizer aqui, às vezes eu gosto de fazer umas previsões. Esse movimento de pessoas saindo do dólar já começou, tá levando o dólar a leve enfraquecimento. Daqui a pouco o pessoal termina de sair do dólar, continua falando contra o dólar. Vai ter um momento onde vão continuar falando contra o dólar e ele vai começar a subir, em vez de cair. Nessa hora, todo mundo que saiu do dólar vai levar na cara, porque o dólar vai subir na cara deles. Porque esse papo de o dólar vai virar pó, vamos sair do dólar, o dólar não é mais referência para nada. Tem conversa sobre isso, ao mesmo tempo você tem pequenas desvalorizações do dólar, nós tivemos uma essa semana, né? O dólar desvalorizou contra algumas moedas. Na hora que o pessoal terminou de se reposicionar, foi lá, saiu do dólar e comprou as moedas que queriam. A falação contra o dólar vai continuar, só que o dólar vai parar de cair. Vai começar a subir, mesmo com a falação contra ele. Nessa hora, você vai ver que vai dar uma reviravolta e o dólar vai voltar para o valor que ele tinha, sei lá. Bom, você é conhecido por fazer previsões que acertam, então eu vou levar a sério Entendeu? o que por você quê? está dizendo. Mas por que eu acho que eu vejo fraqueza no dólar? Vejo.
Mas não é a mesma fraqueza que as pessoas falam. A Como fraqueza se que fosse eu vejo, acabar, né? a fraqueza que eu vejo no dólar é o seguinte: você tem, imagina isso aqui, você tem uma quantidade de dólares X em circulação. A grande quantidade de dólares em circulação são créditos. Não é o dinheiro do seu bolso, meus 100, 200 dólares no meu bolso, aquele papel. Sim. São créditos bancários, empréstimos, né? Quando você pegou um crédito. Se todo mundo for no banco pegar para retirar o dinheiro, o banco não vai ter o O dinheiro. grosso do dólar em circulação, os trilhões em circulação, são créditos, são moeda escritural. Né? É um título de alguém, uma promissória. Dinheiro impresso. Não é impresso, é dinheiro escritural, não tem impressão. Ele tem. É que nem, por exemplo, você tem uma conta corrente no banco. Sim. O dinheiro está lá. É uma conta contábil. Né? Sim, Ou um sim. título. Você comprou um CDB, um depósito bancário daquele banco. Então você tem lá um papel que diz que você tem um depósito no banco. Sim, sim. Não é dinheiro. É uma promissória dizendo, se você vier aqui, você tem dinheiro. É Então, dinheiro digital, né? Promissória, É uma- exatamente. sim. Promissórias digitais. Uhum. Todo IOUs, né? Quer dizer, uma promessa de pagamento Isso. digital. Então você depositou o dinheiro lá, você tem a promessa que vai receber de volta. Esse é o dinheiro do mundo. Se você tiver uma crise de crédito e metade desses dinheiro digital virar pó, como é que vira pó o dinheiro? Igual aconteceu no Silicon Valley, é só o banco quebrar. Sim. Esse é o maior medo que tá tendo agora, de Exatamente. ralar uma quebradeira É o banco geral. quebrar, ou a empresa quebrar, como a Americanas, e não pagar os 40 bilhões que ela tem de títulos, dívida. Que foi sinistro, hein? É, então. E ó, um outro globalista aí, né? Exatamente. Você quebra, empresas quebram e não pagam as dívidas. Então, quem tinha aquele papel da Americanas e achou que tinha dinheiro, não tem mais. Bancos quebram, você tinha um depósito, não tem mais. Então, estes depósitos em dólar, essas dívidas em dólar, elas representam uma fraqueza para o dólar. No momento de crise, esses dólares desaparecem. Então, a pessoa tinha dólar, não tem mais. Evaporou. O que acontece com aquele cara que tem o dólar em papel? Ou em Valoriza. título de... Aquele dólar passa a valer. Depois de um tempo. Imediatamente. Instantaneamente. Ah, entendi. Cada vez que você tem quebradeira, você elimina uma grande quantidade de dólares por conta de quebradeira. Esses dólares virtuais, né? Os dólares evaporam, Sim. porque quem tem depósito no banco não tem mais, o banco quebra, evaporou. O que acontece com quem tem dólar? Vai ter mais demanda para ter esse dólar. Tem né? menos dólar em circulação, os preços caem. Imediatamente o preço cai, porque começa você ter aquela coisa, todo mundo precisa vender para fazer dólar, para pagar as dívidas. Você tem ativos, mas a tua dívida é em dólar. Sim. Você financia aqueles teus ativos com uma dívida em dólar. Você vai lá e começa a vender ativos, os preços caem. Então, o pouco, para você vender um ativo, você precisa que alguém tenha dólar para comprá-lo, certo? Você está devendo, você precisa do dólar para pagar a tua dívida. Tua dívida é em dólar, não é em metal. Sim. Você Quem tem fez- dívida se fudeu, né? Então, aí começa, você precisa do dólar. Uma parte dos dólares sumiu porque está tendo quebradeira. Onde você vai conseguir esse dólar? Você vai precisa- vender, quem vai comprar o teu produto para te dar dólar é aquele cara que sobrou o dólar bom na mão dele. Só que ele é escasso. Aí os preços começam a cair. Muita gente começa a precisar vender produto final. Nessa hora que os preços caem, é que aquele pouco de dólar sobe. Então, você vai ter uma grande desvalorização do dólar, mas não é desvalorização na taxa de conversão do dólar. Você vai ter uma evaporação dos dólares. E o dólar que permanecer vai valorizar. Então, esse é o cálculo que as pessoas fazem quando as pessoas erram, quando elas falam, vai ter uma super desvalorização do dólar. É o Great Reset, né? Que os caras falam. Great Reset não é por hiperinflação, vai ser por destruição de crédito. Então é uma oportunidade, né? Então, Se você tem dólar agora, guarda ele que compre vai o estar... dólar bom. O que é o dólar bom? É aquele de papel ou aquele que você pode emprestar para bons pagadores? Título do governo de um mês, de uma semana, de 6 meses. Não o longo, o título curtinho. E se os caras só deixarem, falar, o dólar tá muito complicado, a gente tem 30 trilhões de dívida em dólar, tá confusão, um monte de banco quebrando. E se a gente criasse um CBDC e transferisse o valor da economia para essa moeda digital que a gente controla pra caralho, aí fudeu, né? Isso dá para fazer, mas não agora. Porque enquanto você tiver um volume muito grande de dólar em circulação, você tem muita dívida em dólar. Você não consegue substituir tudo, porque o volume de dívida em dólar hoje chega a quadrilhão, se você contar os derivativos. Caralho. De dívida escritural de governos e empresas, é trilhão, lá vai pedrada. Se você colocar a dívida sintética com derivativos, dá quadrilhão. Então, tudo isso, para você substituir essa quantidade de moeda, ou você já vai ter que hiperinflacionar os bitcoins, ou então vai ter que ter uma grande destruição dessa moeda.
Eu acredito que a moeda digital ela vai poder dominar quando você tiver um reset mesmo, quando você tiver uma grande... Quebradeira geral. Uma grande quebradeira e 80% do que tem em dólar de circulação some, porque são dívidas que não são pagas. É uma grande depressão. E aí vem o grande solucionador dos problemas, globalistas, e vão pegar a melhor moeda digital que eles puderem colocar e vão te dar como pacote de salvamento. E aí a gente fudeu. Aí perdemos toda Esse a é o plano liberdade. deles. Esse é o plano deles. Por que eles deixam o mercado de criptomoeda correr solto? Por quê? Para se desenvolver, para a tecnologia ficar melhor. Entendi. Igual no Nasdaq. Lembra como foi na década de 90? Não. Teve uma bolha das empresas de tecnologia. Eu morava nos Estados Unidos. .com, né? .com Bubble, que estourou no ano 2000. Você tinha 20 e tantas mil empresas, 50 mil empresas fazendo quase que a mesma coisa. Uhum. Todo mundo achando que ia ser a próxima Bomba, Microsoft. Aí você teve uma quebradeira, sobrou 10. As melhores. Aí os globalistas foram lá e compraram as 10. Microsoft é deles, Facebook ficou deles, Tudo Netflix é É deles. tudo deles. Compraram Disney, Facebook, MSNBC, Disney, toda a mídia, Netflix, Spotify. Compraram. Mas por que deixaram a bolha formar? Porque assim, os mais fortes sobrevivem. Teve um crash. O que ficou de melhor, que absorveu a tecnologia dos outros, e eles compraram. Com as criptomoedas estão deixando fazer a mesma coisa. Tem trocentas criptomoedas. Vai quebrar quase todas. Vai sobrar Bitcoin, não sei o quê. Só que com a tecnologia aprimorada, aí os globalistas vão lá e vão falar, agora esse Bitcoin aqui é nosso. Você acha que eles vão deixar a criptomoeda rolar solta no mundo? E como que eles vão tomar o Bitcoin da galera assim? Eles vão dizer que é deles. É que, tipo, tecnicamente, não é porque é descentralizado, o servidor tá em 1 milhão de PCs, como que eles vão... tipo, em teoria é inhackeável Até eles descobrirem uma maneira de fazer. Bom, com inteligência artificial pode ser possível. A né? internet também foi feita para... Eles deixaram ela livre para se desenvolver, depois eles dominaram. Entendi. Estão tentando dominar, né? Não sei se dominar... Bom, estão tentando, né? Estão tentando. As big techs dominam muita coisa. Sim, mas ainda tem uns loucos aí que... Tem os deep web, dark que web. sobrevivem. Não, tô falando de mim mesmo. Mas você tá no Rumble, né? Você tá nas plataformas alternativas. Exato. Mas, tipo, ainda existe esperança, mas o controle é gigantesco mesmo, assim, realmente. Você tem razão. Assim, Parece teoria da conspiração? Não, parecia, parecia, mas agora não é mais. Não, pra mim é fácil. Se você falasse comigo, no se você me conhecesse 5 anos atrás, você ia me chamar de louco, não ia? Provavelmente, cara. Ou eu ia ficar bem interessado, não sei, cara. Eu gosto de teoria da conspiração. Só que hoje, o que era parecer teoria vai acontecer com você, pô. Sim. Não, tudo que você tá falando eu acredito pra caralho. Eu concordo, eu acredito nos globalistas. O cara, quando fala que globalista é teoria da conspiração, eu percebo que a pessoa tá perdida no mundo. Ele não entende o que tá acontecendo. Ele só tá só vivendo a vida dele lá e tal. Eu concordo Como com é que o mesmo projeto de lei tá em 50, 60 países ao mesmo tempo? Esse SG que tá dominando as empresas, é uma cultura globalista, pô. Não, eu entendo, eu concordo plenamente. Acho ótimo que agora as pessoas, você tá 5 mais anos falando sobre isso, mas acho ótimo que as pessoas agora estão começando a acordar, né? Porque muito tempo o brasileiro acreditou que o problema do país, do Brasil, era o Brasil. Entendeu? E que, tipo, a gente não acertava nos políticos. E aí, eu, pelo menos, fui começando a perceber, e se não for só o Brasil? E se o jogo for maior? O Brasil não tá isolado no mundo, Não tá isolado. Né? Quem são as forças internacionais? O que elas estão querendo? O que elas estão aprontando Eles mandam no Brasil? desde a proclamação da República. Por quê? Porque quando a gente era império, foi um período que a gente foi mais livre. Aí o que aconteceu naquela época? Quando você quer dominar, sempre uma guerrinha vai bem, né? Destruir para conquistar. Exatamente. Você tinha as guerras napoleônicas, depois nos Estados Unidos teve a Guerra Civil. No mesmo período que teve a Guerra Civil lá, tivemos uma depressão, na década de 1840 e 1850, corrida do ouro, uma depressão. Aí teve a Guerra Civil Americana, que foi a saída da depressão, e aqui tivemos a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, o Brasil se endividou demais. Quem era o principal banqueiro brasileiro na época? Americano. Banco F. Rothschild & Sons. Banco Rothschild & Sons é o banco que financiou o Brasil naquele período que ele estava gastando com a guerra. Depois, na hora que acabou a Guerra do Paraguai, o Brasil foi se afundando em dívida e chegou no final de 1800 e tanto, os próprios banqueiros financiaram ou foram a favor do golpe militar de 1889, que depôs o imperador. E aí, mediante a troca de governo, eles começaram a financiar, dar mais dinheiro,
tudo que eles prometeram, ó, se você trocar o império e botar a república, a gente vai dar mais. E aí Aí eles investiram. começaram todo o dinheiro que reconstruiu, por exemplo, aqui em São Paulo, a Light, a iluminação britânica, veio para cá depois de 1890. Entendi. Proclamou a república, no dia seguinte estava a Light aqui, cabeando a cidade inteira. Joga com a gente que a gente leva o seu país pro novo mundo, só que o seu país vai ser nosso. Exatamente. E eles compraram toda o nióbio brasileiro, Ah, é? através da CBMM, né, da mineradora CBMM, que é da família Moreira Salles, mas em parte só. O sócio estrangeiro é londrino. E a CBMM minera 80, 90 e tantos % do nióbio brasileiro. Entendi. Então, puta que você... Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia. Fica em Araxá. Você tá me Minas dando Gerais. depressão, cara. Porque parece que tá fudido. A gente já perdeu, já, parece. Entendeu? Como que a gente retoma o país? Tinha que ter uma união de povo, com forças armadas, com classe política, armadas. com elite. A elite brasileira precisaria estar junto. A nossa elite está do outro Mas lado. a elite brasileira ganha dinheiro com esses A caras. elite está no colo deles. Eu fui da elite, pô, eu era da elite financeira. Eu tive que sair da bolha financeira que eu vivia, Faria Lima, Wall Street, para entender o que estava acontecendo. Foi depois que a Lehman quebrou, eu trabalhava na Lehman Brothers, aquele banco que quebrou em 2008. Tô ligado. Que é do Paulo Lehmann. Era, não era? Não. A Lehman Brothers era... Não, era negócio de Lehman 2008. Brothers era de 2008. Pode crer, desculpa. Era da Banco de Investimento americano. Eu saí e fiquei de sabático, lendo para tentar entender o que ia acontecer. Foi lendo sobre o sistema financeiro global que eu cheguei no globalismo, para entender o que era isso. E hoje eu vejo que eles estão ali puxando cordinha de tudo. O Brasil é deles há um centenário de anos já. Pois é, né, cara? E como que a gente... Tipo, você falou a união do povo, né? O foda é unir o povo quando a mídia é deles e ela trabalha constantemente União do pra povo, desunir, com alguns né? da classe política, com alguns da elite, a gente não tem isso. Às vezes parece que só uma revolução violenta é capaz de garantir a nossa liberdade. Nós tivemos uma Não que eu revolução... esteja advocando por isso, inclusive. Porque eles se aproveitam muito de revoluções. Nós tivemos uma revolução em 64 que muitas pessoas acharam que era para isso, mas não foi. Terminou 20 anos e para que eles entregaram o poder? Para os mesmos caras. Pode crer. Eles fizeram tudo para tirar os caras. Foi ver no final de 20 anos, tava lá o seu Brizola, né, que era genro do Goulart, tava lá o seu... Estavam todos eles. Todos eles que tinham sido... Tava o Fernando Henrique Cardoso, que tinha sido exilado. Estavam todos eles de volta. Pode crer. Ah, bom, pelo menos agora o pessoal já tá acordando, né? Não a maioria das pessoas, né? Mas eu vejo muita gente acordando para esse negócio de globalista, de internacionalismo, né? Então, o problema deles serem contra o Bolsonaro não era que o Bolsonaro era de direita, porque no começo o viés do governo dele foi nacionalista. Endurecer para os globalistas. E a política do Ernesto Araújo era essa. Quando o Ernesto Araújo saiu, foi como se ele fosse uma mudança de... O Brasil não consegue mais resistir, meio que entregou as fichas. Ele entregou porque também, né, tinha muito rabo sujo, né? É difícil você brigar contra os globalistas se você não tem uma história de vida perfeita. Assim, né? Você tem que... Não é só isso. Você tem que brigar. Às vezes você não tem que bater o pé, às vezes você tem que negociar. Tá bom, o preço do nióbio é tanto, você não vai... Ele vale $40, você está levando ele daqui por 50 centavos. Faz um meio termo, 20-20. Aí você fala, Começa não. assim. Eles falam, não, pau no seu cu, é isso que eles falam. Falaram pro Bolsonaro, provavelmente, eu acho. Mas que o exército também não tancou, Então, precisava né? de um braço forte. O que acontece com os nossos generais que são vendidos pro globalismo, assim, fortemente? O que acontece? Que os caras... É porque eles ganham um salário... A doutrina está errada. Desde o começo, eles entraram na doutrina da Escola Superior de Guerra, já mudando tudo. Então, hoje o cara sai da Escola Superior de Guerra achando que isso aí que é importante, não é? Mistura a globalização com o globalismo. Entendi. Fala assim, não, é bom que esteja rolando uma comunicação entre os países, mas não uma bom dominação. Comércio, uma dominação não dá. Sim. Entendeu? Então, eles a noção de soberania já mudou. Eles não se sentem meio bosta? Se eu fosse um general do exército brasileiro, o cara passei a vida inteira lá, tá ligado? Minha visão sobre eles foi mudando ao longo dos anos. Eu esperava muito mais deles. Eles tinham credibilidade com a sociedade, né? As pessoas admiravam o exército. exército. O Bolsonaro ainda fez tudo para manter essa credibilidade. Pois é, né? Ainda falava que o exército não quer deixar. Não quer deixar. Como? Depois eu fui entender que o exército foi um dos culpados. Entregou na mão deles. Sim, eles não queriam problema para eles. Entregou o governo na mão deles, depois de 20 anos.
E entregou de novo agora. Permi assistiu tudo isso. É porque talvez... bom, sei lá, é foda, cara. É foda, é foda. Bom, eu tô fudido, né? Porque se esses caras... Então, por isso que a China tem que vir pro Brasil, cara. Deixa os caras trazer o espião deles pra cá, velho. Vem, espião chinês, vamos lá, compete com os caras, briguem, se matem, traz os russos, traz da Coreia do Norte também, traz do Irã, traz todo mundo. Deixa eles se degladiarem, tá ligado? Se destruírem. E das cinzas, talvez o povo brasileiro surja, entendeu? Você está dizendo que o povo brasileiro vive num ambiente muito... que nunca viveu dificuldade. Talvez... Assim? O brasileiro a nunca forma de viveu? eu interpretar o que você está falando, talvez o povo brasileiro nunca tenha vivido dificuldades como uma guerra ou como uma catástrofe. Não, não é nem isso que eu tô falando. O que eu tô falando é... Pelo fato da gente ser sempre dominado por um único soberano, deixou o poder desse soberano muito grande. Se tem outras pessoas que acham que vão dominar o Brasil e querem... São 3 esquemas de poder que tem no mundo que visam a dominação global. Um é o globalista, o outro é o russo-chinês, e tem o esquema islâmico, que eles não têm poderio militar, né? Como tem a Rússia e a China, e como tem os globalistas, não têm poder militar, mas eles têm o controle indireto da OTAN. Né? Agora, uma das forças que sempre se opôs a isso é o complexo militar, é o Pentágono. O Pentágono, durante muitos anos, foi uma força oposta ao globalismo. Por que você diz isso? O que você observou? Porque o Pentágono é o maior exército do mundo. Ninguém hoje consegue dominar o mundo sem a conivência ou a cumplicidade do Pentágono. Então, mas pelo fato dos globalistas terem dominado o mundo, não mostra Os globalistas dominaram os poderes e eles chegaram a ponto de dominar o governo americano de tal forma que o exército, que o Pentágono está afrouxado. Entendi. Bom, eu espero que você esteja certo sobre O isso. Pentágono, por exemplo, teria... É diferente do Brasil. Lá nos Estados Unidos, o Pentágono pode muito bem chegar no presidente e dar um pito nele. Falar, escuta, isso aqui você não vai fazer. Eles estão meio que acima. Eles são um poder moderador. Então eles podem muito bem. Eu já vi casos onde o Pentágono chega na... Não, isso aqui você não vai fazer. Que a gente tem a obrigação da soberania nacional é nossa. Só que isso não acontece mais. O que o Biden está fazendo, a omissão dele, nesse caso, está sendo omisso. O cara não consegue nem andar de bicicleta, nada, pô. Ele é um peãozão, O governo pô. Biden é omisso. Ah, Na época do Trump não era. Tanto que na época dele não teve uma guerra. é verdade. Teve Ele parou, reaproximação. ele parou uma guerra que tinha e fez o coreano ficar quietinho lá e não teve mais guerra. Sim. Então, a omissão do Pentágono, que antigamente era a polícia do mundo, é que está causando isso. É que nem você falar, tira a polícia do morro. Porque se tirar a polícia do morro, o que vai ter no morro? Pancadaria, guerra de tráfico todo dia. Sei não, viu? Sei não. Eu acho que os traficantes se entendem bem, Mas viu? hoje o conflito que tem no Morro do Rio de Janeiro, o conflito que tem entre Então, facções. mas a gente não pode ignorar que, pô, a polícia do Rio é totalmente... É, pra sobreviver, até porque eles não conseguem sobreviver Sim. ganhando mal pra caralho Eles sem teriam ser que ali. ter armamento e salário, mas se você der para eles armamento e salário, eles vão dar conta do recado. A polícia do Rio é uma das melhores. Não, o com BOP é certeza. um dos melhores, é bem treinado. Tá aqui um policial que já me confirmou isso outro dia. Só que o nosso próprio Deep State, né? O nosso Deep State tá junto com eles, não adianta. É isso, é fudeu. Mas a metáfora que eu falei da polícia é o seguinte, o Pentágono sempre foi a polícia do mundo. Sempre. Ainda é. Está omissa hoje. Está omissa. Porque está assistindo tudo, não está deixando. Às vezes os caras que lutavam contra morreram já, né? Faz tempo. Então o que me leva a crer que o globalismo, então, inclusive, tomou controle também de algumas estruturas de comando do Deep State militar industrial. Isso é preocupante, né? Isso é ruim. Isso é ruim. Imagina quando os caras tiverem robôs que possam... Soldado robô. Fudeu, os caras dominam o mundo através de soldados robôs. Você vai lutar contra um soldado robô que não morre e é produzido infinitamente? Nada, você tem que comprar um lança-chamas e ficar no teu canto lá só. Tem que ir no bunker, tem que estar no bunker e nunca mais sair, né? Bom, você é um cara que você tem previsões acertadas e tal. O que você acha que vai acontecer com o Brasil nos próximos 4 anos de Lula que a gente tem? Que você acha? Você acha que os globalistas vão vencer? Você acha que a China e a Rússia vão conseguir reestruturar o globo? Como que você está analisando? Eu acho que a China e a Rússia vão continuar escalando em termos militares e bélicos. Vão fazer alianças. A China, não sei, a China não sei, porque acho que a China, o arcabouço social e econômico é frágil. Num crash, num reset, a China pode ir para o saco. A Rússia não. A Rússia tem matéria-prima, tem mão de obra. Mão de obra a China também tem, mas a Rússia tem matéria-prima, tem combustível
tem agro. Então ela sobrevive a um crash. Uhum. Ela vai fazer aliança, eu vejo ela fazendo alianças com países como Turquia, talvez com a Alemanha, com países como Irã. Tem um laço muito forte já criado entre Rússia, Irã, Turquia. Alemanha não. Alemanha não, mas eu acho que a Alemanha entra. Bom, eles estavam com o gás pipe lá, eles estavam fazendo uma aproximação. Exatamente. Né? E a Alemanha hoje não tem mais... Fechou as usinas atômicas para comprar... Burrice. A França não. A França está com menos problema porque ela tá com as usinas nucleares dela. É só aumentar o reator e suprir a energia. Entendi. A Alemanha se ferrou, né, com essa crise porque ela precisava do gás. Tanto que tentaram dar um golpe na Alemanha recentemente, né? Um dos príncipes lá, alemão, falou, não, juntou uma galera e falou... E eu até concordo com eles, porque depois que os alemães, o Estado, né, o establishment alemão, vê o pipeline sendo explodido pelos americanos e não faz nada, ainda continua ajudando os caras, você já perdeu o país já não é seu, já não é mais Alemanha, é globalismo. Mas é o que nós estamos vendo aqui. E aí, para terminar de responder a tua pergunta, Claro. eles vão crescer, o esquema de poder que sustenta o Lula aqui é o esquema do Foro de São Paulo, que precisa da força da Rússia ou da China para se manter aqui. Por quê? Porque o plano não é o Lula. O plano é que o Brasil tem que ir para a mão dos globalistas. O Alckmin. Esse é o plano. Está todo o deep state brasileiro e a elite brasileira quer esse plano. Pode crer. A elite brasileira não quer o Lula. Ela quer o Chuchu. Que é Se aquele cara que perguntar vai para fazer o que qualquer eles cara da Fiesp lá, é Chuchu. Se perguntar para qualquer cara da Febraban, é Chuchu, tudo é Chuchu. Chuchu é o queridinho. A Igreja Católica também é queridinho. É o Chuchu, a não ser a teologia da libertação, o resto é o Chuchu. Todo mundo prefere Chuchu. Então, o plano é esse. O Lula está fazendo o que eu faria no lugar dele. Vai buscar aliança. Aliança com a China. E para a China querer ajudá-lo a ficar no poder, ele tem que oferecer o Brasil. Entendi. Então, ele ofereceu, basicamente abriu as portas de todos os ministérios para os técnicos chineses, para eles entrarem no governo aqui, entrarem nas parcerias. O que vocês querem do Brasil? Está aqui, está tudo aberto. Entendi. E, em troca, ele vai tentar se manter no poder. Provavelmente vai conseguir, né? Eu acho que não consegue. Você acha que os globais são fortes assim, que eles conseguem peitar? Eles conseguiram fazer a Segunda Guerra Mundial e no final sobrou quem saiu ganhando. Só que antigamente não existia essa consciência humana sobre eles, né? Não existia. Eu acho que isso muda o jogo um pouco. E é por isso que eles têm medo da internet, querem controlar de qualquer jeito. Porque é assustador. Mano, peraí. A gente sempre dominou o mundo porque a gente mentia, fazia ilusões, campanhas, a internet artistas. Acabou com Agora isso. qualquer idiota aqui consegue criar um podcast e tá falando Mas uma sobre coisa o é a gente globalismo. saber. Mas como a gente resiste a eles? É duro. Saber é o primeiro Voltar a ser passo, soberano, né? Saber é o primeiro passo. Aí você vai lá e vai tentar convencer quem tem meios de resistir ou a resistir. Quem tem meios de falar, olha, o Brasil é soberano? As Forças Armadas. Que são os responsáveis pela soberania do território, né? Para não deixar o nego invadir aqui. Sim. Mas eles já se obtiveram da responsabilidade, né? Já falaram, não, tudo bem, deixa o povo brasileiro ser pisado mesmo, importa a gente ganhar os nossos super salários aqui. Agora ganharam um monte de benefícios, né? Eu vi que E o Bolsonaro ajuda também, fica colocando eles... Bolsonaro falou, ele endeusou demais esses caras. Essa é uma das críticas que eu faço. Bolsonaro Falou é meio- bem dos caras, pô. Fez a gente achar que os caras eram patriotas. Pô, confie nas Forças Armadas. Quem confia nas Forças Armadas o quê? Não, o Bolsonaro, eu não sei se ele é burro ou ele é malicioso, entendeu? Eu não acho. Eu acho que ele tinha essa visão da época dele, da época de... Ele é burro, um cara perdido. Tá, passa. Ele foi Fez no avisado, passado, né? ele foi avisado pelo Olavo. O Olavo avisou ele. Falou, ó, não confie neles. O Olavo, na década de 90, ele deu palestra para os caras e ele viu que os caras... Ele fez alguns amigos e Viu que os caras não sacavam, ou não entendiam o que estava acontecendo. ele não defendiam nem a própria honra. Porque durante a década de 80 e 90, eles foram caluniados, chamaram de torturador. Lembra? Sim. Você é um torturador, você não sei o quê, você é um genocida. O cara nem se defender, se defendia. Não processou ninguém. Entendeu? Entendi. Bom, rolou umas torturas mesmo, né? Rolou guerra, né? Entendi. E rolou morte dos dois lados. Faz sentido. Teve atentados terroristas e tudo teve mais. dos dois lados. E quando eles pegavam alguém também, eles também botavam o dedinho ali na unha do cara pra... Porque ninguém é perfeito. É errado tortura, Tipo, você vai botar uma não bomba... é eficiente. Não. Você, conceitualmente, não se deve admitir nunca. Sim. Entendeu? Agora, você tá no meio de uma guerra, meu, eu não concordo nem com o assassinato.
Mas uma guerra é assassinato. Numa guerra coisas horríveis acontecem. Acontece. A gente tem que lutar para Tem que não haja assassinato, guerra. tem morte, tem bomba. A guerra, ela não é conceitualmente correta. Sim. Mas tem vezes que se você não acontece. luta, você morre. Então você vai matar ou morrer. Né? Então você é pessimista, cara. Você acha que a gente tá fudido? Eu acho que é difícil se a gente não tiver um despertar do povo que seja capaz de mudar quem tem poder no Brasil, a gente está à mercê de um dos dois. E como... isso aí já era. Eu não acho que é capaz, né? Ainda mais com as urnas que a gente tem. Mas, tipo, qual que é o indivíduo? Como que a gente se protege disso? O indivíduo, assim, tipo... Ok, eu não vou conseguir salvar o Brasil, mas eu quero estar preparado para essas movimentações que estão acontecendo. Como eu me protejo disso? Bom, do lado financeiro, você tem que ter os ativos mais seguros que você puder. Que são o quê? Depósitos de curto prazo de governos que pagam dinheiro e o mínimo possível de título longo, de ações, isso aqui. Eu encurtar bem a exposição a papéis longos e a coisas que oscilam demais, que pode oscilar. Você vê o cripto como alguma coisa boa nesse sentido ou muito arriscado? Numa crise ele não sobe. Eu tenho o gráfico do cripto. Do período em que você teve... você pega o período que a Bolsa caiu, começou em janeiro de 2022 até hoje. Ele desceu junto, né? O cripto desceu também, então Sim. não protegeu. Mas depois voltou a subir, pra caralho. Não, mano, tava 70 mil o Bitcoin, ele tá 25, 30 agora. Ah, sim, não voltou ainda. Nunca mais voltou para 70 mil. Sim, é porque a gente ainda tá num período conturbado, né? Eu acho que tem, por exemplo, tem muitos movimentos dos próprios governos para descer o preço do Bitcoin. Tipo, os Estados Unidos tá vendendo Bitcoin pra caralho, porque eles com a polícia deles, eles confiscaram um monte de Bitcoin, esses Bitcoins eles estão vendendo, eles estão pressionando o mercado para baixo também, né? Eu não sei, eu tenho alguma esperança no Bitcoin. O Bitcoin ele tem cotação, ele oscila, então ele é mais um ativo de risco. E o ouro, não? O ouro, historicamente, nas depressões, o ouro não sobe de preço também. Entendi. Mas não desce. Na última vez, em 2008, quando teve o crash da Bolsa Americana, a Bolsa caiu acho que 80%, de 1.500 para 700, caiu 60%. O ouro caiu de 1.500 para 700, o ouro caiu 50% também. Entendi. Ele pode cair. Entendi. O ouro é bom você comprar no final da crise, quando tudo já caiu de preço. Porque nessa hora eles vão inventar alguma maneira, depois que tiver tido aquela destruição de créditos, dívidas não pagas, você tem o acerto de conta onde todo mundo rasga suas dívidas que não pode pagar. Nessa hora tem que comprar o ouro. Entendi. Quando estiver no fundo do poço. Então aí você está dando uma boa oportunidade para as pessoas se prepararem, né? Tipo, você está falando, ó, vai vir uma grande crise. Vai vir. Ela não é uma crise hiperinflacionária. Não adianta comprar ouro e vender o dólar. Você vai ter uma crise de crédito, porque o mundo hoje, você não consegue tirar o dólar da circulação, a não ser que você destrua o dólar que está em circulação. Porque tem muito dólar em circulação e muito desses dólares é podre, que é créditos podres. Sim. Mas o crédito é podre. Para ele sair de circulação, tem que ter alguém que diga esse crédito não vale mais nada. Tem que ter um write-off, que chama. E quando isso acontece? Acontece, É o tem governo? prejuízo. É o governo que faz Não, isso? é alguém assumir o prejuízo. Ó. Eu tenho esse título, eu vou lá cobrar, não consigo receber. Beleza, joga aí para prejuízo. E quem vai assumir esse prejuízo? Ué, quem tem que receber e não recebe, assumiu o prejuízo já. Entendi. Se eu te emprestei, você não me pagou, o prejuízo é meu já. Os globalistas são essas pessoas? Não? Eles emprestaram muito Os dinheiro? globalistas, eles podre. mandam nos bancos. Mas seria prejudicial a eles essa quebra? Não, nem um pouco. Não, porque eles têm o poder de... Eles imprimem o dinheiro. Então, quando cai, eles vão lá, imprimem e compram mais. Por isso que é bom o Bitcoin, né? Que é um dinheiro que, em teoria, eles não podem imprimir, né? Mas eles vão imprimir a moeda deles agora. Quando chegar no momento certo, depois desse momento de crash, eles vão chegar com a moedinha deles e falar assim, ó, nós vamos salvar o mundo. Você está devendo? Nós vamos te salvar. Está aqui o pacote de salvamento. Mas você tem que aderir à minha moeda, aderir ao meu sistema Agora eu monetário. vou saber tudo que você gasta, onde, vou poder proibir se você não quiser que você compre certas coisas. Exatamente. Então, o plano é esse. Eles não conseguem fazer isso no mundo atual. Tem muito dólar em circulação. Tem que tirar o que tem em circulação, deixar todo mundo sem dinheiro, todo mundo para o cara pedir. Porque hoje você não impõe uma mudança dessa, você tem que fazer o cara desejar essa mudança. Então você está prevendo uma crise global. Sim. Quanto tempo você acha que vai chegar nisso aí? Olha, depende do timing. Ela pode ser em 1 ano, 2, pode ser em 10. Mas está mais perto de acontecer até 2030, até antes de 2030. O que você acha dessa agenda de 2030 ali, que os caras falam? É a preparação para o pós-crise. Então você acha que é essa época que vai realmente
Entendi. Então temos uns Então, anos a ainda. gente acha, tem coisa que a gente fala, não vamos aceitar. Mas a gente acha isso porque não estamos em crise. No meio de uma crise, muita coisa que você não imaginava, o cara aceita. Você viu na pandemia? Quanta coisa o povo aceitou quieto. É verdade. Inclusive, Perda de liberdade, aceitaram perder toda a liberdade. É verdade. É verdade. Dizem que isso foi um teste, né? Então, o que tem pra vir é pior. Nossa, que depressão, cara. Mas dá pra ficar fora individualmente. É, comprar um bunker e guardar dinheiro, né? Guardar dinheiro, procurar um lugar assim melhor pra você morar. Quem puder ir pra Flórida, vai. Tá bom a Flórida. Pior que eu tô planejando, viu? Tô tirando o visto aí. Dá pra operar de lá, fazer tudo que você faz, fazer podcast, tudo. O ruim vai ser conseguir convidados lá pra Flórida. Se bem que deve ter brasileiro lá, Tem, né? aí faz transmissão live, tudo. É que perde um pouco, mas eu entendo, dá pra fazer, né? Realmente. Eu tô querendo sair do Brasil. Depois de tudo que eu passei, tudo que eu sofri, não sei se eu não vejo mais. Eu tô cínico também, cara. Eu não... Tá difícil. Eu não enxergo... Cético. Eu não enxergo... Tô cético. Eu já tô cínico, cara. Eu já tô acreditando que o mundo não tem jeito, que a raça humana foi feita pra dar errada, entendeu? Aí eu fico pensando no Fermi Paradox. Por que a gente não vê alienígena? É porque todo mundo se mata no final das contas. Eu já fico pensando nessas paradas, tá ligado? Pode crer. E coisas positivas, cara? Tem alguma coisa positiva acontecendo no mundo? Tem sim, tem. Positivo que as pessoas vão parar de venerar homens, que homens são falhos, e buscar melhorar a si próprias. Porque nesse período a gente vai ter vitórias, mas a gente tem que buscar melhorar nós mesmos e parar de achar que um homem vai fazer. A gente procura nos melhorar e a força do coletivo. Muito mais importante do que jogar a responsabilidade para uma pessoa achando que essa pessoa... Eu acho Vai que resolver os seus problemas. um dos erros que nós cometemos, muita gente, não digo nós, mas coletivamente, é esperar muito de um homem só. Não dá, porque o homem é falho. Sim, a solução não tem Jesus vivo, né? Exatamente, não tem. Então, eu acho que se voltar para nós mesmos, voltar para a gente se melhorar, a gente pode formar, se essa massa de pessoas com essa consciência aumentar, você consegue existir sim. Pode crer. Consegue existir. Consegue até fazer as mudanças necessárias para que você volte a ter generais decentes, político melhor, antiglobalista, que consiga fazer uma resistência a isso. Sim, bom. Pelo menos na mídia já tá começando a ter uns caras, né? Vamos esperar que a gente não seja preso, né? Então esse é o lado bom. Eu acho que não estamos sem saída, mas a saída tem que ser cada um voltar para si e voltar para... Você acha que é possível convencer Deus? essas elites? Você falou que conheceu todos eles, trabalhou lá e tal. Conheço. Você acha que é possível convencer eles de serem nacionalistas? Tipo, pelo menos a brasileira. Eu consegui alguns do mercado legal? financeiro que também acordaram, Red Pilar o cara, mas é duro, porque eles ainda estão nadando no dinheiro. Porque é assim que os caras... É assim. Que o cara vai lá e faz pacto com o diabo, o cara promete. E dá, né? E dá. Em troca da sua alma. Sinistro isso aí, né? Sinistro. E o dinheiro está lá, então eles são sempre os primeiros a receber ajuda de governo, ajuda de banco, ajuda de crédito. Você Então, pode perder 40 bilhões de dólar aí. já não mandaram o governo ajudar a lojas americanas? Não sei, mandaram? O cara de lá, o patrão do Lehman, falou, o Brasil tem que dar o apoio, tem que dar o salvamento aí para... Sinistro essa parada, mano. Você tem medo de falar essas coisas, não? Eu vi outro dia isso aí. Não tem não. Não, às vezes eu não tenho medo. Sabe por quê? Eu já me fudi tanto que os caras vão só me matar. Será que eles matam as pessoas, né? Vai pesquisar a morte do DJ lá do Avicii. O que aconteceu? DJ Avicii? Que nem conheço esse cara. Lembra do Avicii? Não, eu estou por fora da cena do Avicii era um DJ famoso, acho que europeu, que tocava em todas as festas, tal, jovem. Morreu em circunstâncias muito suspeitas. Entendi. Parece que ele topou com uma roda de sequestro infantil, né, de tráfico de criança. Aí ele foi dedurar e... Que é uma das coisas que esses caras gostam, né? É verdade. O aviãozinho lá do Ilha de Epstein, Epstein, Epstein lá, como criancinha, uma coisa aqui. Nem falo muito aqui, porque já viu. Né? É que é uma arma política, né? A pedofilia. Você pega alguém transando com criança, você tem uma ferramenta de coação infinita por cima daquela pessoa, né? Você tem ela assim, na mão dela. Eles fomentam isso para depois poder ficar no controle, entendeu? Fomentam o negócio hediondo como isso. Aham. E depois...
Não é nem porque eles gostam da pedofilia, mas eles sabem que ajuda eles a manter a network deles intacta. Eu acho que alguns são perversos mesmo, gostam daquilo, são doentes. Não duvido. Perversão, né? Você é o dono do mundo. Você pode fazer qualquer coisa. Você decide o futuro de nações, tá ligado? É muito poder pra não fuder a mente da pessoa, tá ligado? Falar, eu posso tudo, o que eu não posso fazer? Isso eu não posso fazer? Vou fazer porque eu não posso. É uma merda isso aí, cara. E esses caras mandam na gente, né? Puta que pariu, cara. Eu não sei. Eu acho que se todo mundo ficar sabendo disso, o bagulho pega, viu? Eu acho que esse bagulho pega. Abafaram o caso do João de Deus. O Lula defende ele até hoje. João de Deus, Brasília inteira conhece o cara. Pô. E aí? O cara metido uns negócios estranhos lá, e aí? É foda, né? Abafado, você não vê falar mais do caso. E esses caras mandam na gente. Manda na gente. Galera, vocês estão vendo aí o mundo que vocês vivem. Não é um mundo bonito, não. Não é bonito. Não, é um mundo... Não é que a gente vem trazer boa notícia toda hora. Não tem muita boa notícia pra dar, não. Se a gente for, né, na cozinha do mundo, ver como que a salsicha é feita, puta que você não come mais salsicha. Você não come salsicha, não come nunca mais mais. salsicha. Nunca mais. Bom, vamos torcer, cara. Eu achei você um cara muito legal, muito inteligente. Fico feliz que você seja um cara, assim, proeminente no ramo das finanças e tal, e já tenha essa mentalidade e possa convencer mais pessoas, porque acho que esse é o nosso trabalho agora. Eu perguntei para você o que a gente faz. O que eu acho que a gente pode fazer é conscientizar as pessoas disso, do jogo que elas estão jogando. Temos que aproveitar a nossa liberdade de expressão enquanto ainda temos. Exatamente. E eu falo isso, assim, eu sinto muito mais por você do que por mim, por exemplo. Você era um cara que tinha uma das vozes mais ouvidas, o cara foi lá e... Tirou minha empresa, me chamou de nazista, me transformou no nazista. O Jornal Nacional me chamou de nazista. Foi nessa hora que eu comecei a acordar um pouco mais, entendeu? Pra situação toda. Eu sabia que existia um movimento, né? Eu sabia que existia um grupo político, mas eu não sabia que eles eram tão dominantes assim. E aí... E a força, né? O tamanho da violência com que eles... passam por cima. E eu fui percebendo isso, e isso é uma coisa que você não dá mais pra desver quando você vê, tá ligado? E agora eu vou tentar vencer de alguma forma, mesmo sabendo que provavelmente impossível, eu vou acabar ou preso ou morto numa sarjeta. Não, mas tem saída. Você já tá nas plataformas. Depois ainda tem lugares ainda seguros no mundo. Dá pra ficar bem ainda. Não desanime. Por que você acha que o pessoal de direita, as pessoas que não são globalistas, o empresário brasileiro mesmo, não investe na mídia? Porque eles têm esse controle da população brasileira justamente pela quantidade de grana que eles jogam em influenciador, em jornal, em mídia e tal. Cadê as empresas? Cadê os ricaços que não são os filhos da puta fazendo esse trabalho de comunicação? Pra eles vai ser bom, eles vão conseguir mais negócio se esse ambiente mudar. Alguns estão com medo. Com razão. O cara teve as contas bloqueadas por causa de um joinha no WhatsApp. O dono do Multiplan, seu José Isaac Pérez, deu um joinha no WhatsApp. Ficou com todas as contas bloqueadas. Um cara de 20 bilhões de reais de patrimônio. 20 bilhões de dólares, sei lá de quanto bilhão. É bilhão para não acabar mais. Eu acho que eles deviam ficar mais com medo de não fazer nada, viu? Na minha opinião. Eu entendo o medo deles, eu já passei por coisas na minha cabeça de, tipo, será que eu continuo sendo eu mesmo? Será que eu não me conformo? Não jogo o jogo, né? Essas coisas passam... Por exemplo, se o Elon Musk fosse brasileiro, você acha que eu já não estaria preso? Morto preso. Morto preso. O sistema já dá um jeito de prender o cara. Com certeza. Bom, estão tentando fazer nos Estados Unidos isso aí também. Estão tentando fazer. Com o Trump, com ele, Então, esse é o ponto. Acho que eles... Chega uma hora que o cara bate naquele problema pessoal da segurança. Mas esse cara que tem 20 bilhões, ele não conhece uns 10 caras que tem 20 bilhões, 20 caras que tem 20 bilhões? Por que eles não se unem? Porque no final eles vão tomar no cu. Tá ligado? Ou eles vão ver o país deles... Eu acho que vai ter um momento... pra escravidão. Eu acho que precisa piorar pra você chegar nesse momento. Eu acho que ainda tem gente que não entendeu o tamanho do problema que a gente tem pela frente. É uma guerra, né? Que tá vindo. É uma guerra contra a humanidade, né, mano? É meio bizarro. Os caras querem diminuir a população, né? Tipo, tá no plano deles. Eles falam isso em conferências ao vivo. Eles não estão nem escondendo. Se você pegar o livro do Daniel Estulin, chamado onde ele relata as reuniões do Clube de Bilderberg, eles falam claramente. Fala até de vacina, de fazer uma doença, fazer o pessoal se vacinar. Falam tudo. Sim, aí numa das vacinas dessa você para de ter habilidade de ter filho. Né? Fica estéril.
fica com... Tem gente morrendo de AVC aí, a dar com pau. É, sim. O caso de miocardite aumentaram pra caralho. Casos de mortes aumentaram pra caralho. Morte súbita. De morte súbita. Acorda, galera. Acorda, porque senão, mano, uma hora vai chegar em você. Se já chegou em você. A sua vida, se não é boa, é uma merda, é por culpa desses caras. Quem impediu o desenvolvimento brasileiro foram esses caras. Exatamente. Não? Por isso que vem aí. O Brasil, eu sempre gosto de dizer, o Brasil é mantido artificialmente na pobreza. Porque a gente tem no nosso subsolo riqueza bastante para todo brasileiro ter uma vida foda, sem falta, pelo menos sem passar necessidade. Com saneamento básico, pelo menos. Exatamente, Né? com saneamento básico, com o básico para comer, com o básico para viver. Só de nióbio, a gente tem um prejuízo de 300 bilhões por ano. Só de nióbio. Você pegar 300 bilhões e fatiar para as pessoas, já é o suficiente para salvar todo mundo. É verdade, com 300 bilhões você constrói um país inteiro. O país inteiro, pô. Vamos ver se... Bom, o Lula tá lá, né? Vamos ver se ele... A riqueza do país tá escoando para eles. Há décadas tá assim. Eu queria que os comunistas ouvissem essa conversa, cara. Porque os comunistas ficam defendendo a esquerda, quando a esquerda é totalmente globalista, tá ligado? Sim. E eu vejo dos comunistas um sentimento de nacionalismo, entendeu? Eles tem se alguns preocupam... comunistas que são nacionalistas, tipo Aldo Rebelo. Sim. Aldo Rebelo é um deles que meio que, pelo menos, fala a favor da soberania e tal. O Rui Costa, né? Rui Costa Pimenta, que é dono do PCO, sim, né? o PCO, que sim. Foi cancelado, inclusive, também. Tá, pra você ver, que não é um negócio de esquerda e direita, meu. É ou você tá com os globalistas ou tu não tá. Você tá a favor da tua soberania ou a favor de entregar a soberania para os globalistas. Exatamente. E aí tem muito esquerdista comunista que fica pagando de se importar com o povo, se importar com a nação, mas estão reforçando e validando as narrativas de controle dos bilionários globalistas, que eles falam Exatamente. tanto mal. Vocês foram usados pelos globalistas no último ano, nas eleições, usado que nem gado, e vocês nem perceberam. E ficam falando aí que não, vocês são diferentes do resto. Vocês são gado, porra. Uma parte da suposta direita permitida também. Tem uma parte da direita, essa parte mais liberal só, que também não entende que está entregando soberania quando adere às pautas da ONU, por exemplo. Sim. Sim, fica defendendo. Eu conversei com pessoas que são consideradas liberais, são influentes no ramo, e eles ficam insistindo que os Estados Unidos é bonzinho, que eles estão protegendo o Ocidente, entendeu? Eles têm essa propaganda na cabeça deles enfiada, né? Até o talo, né? Infelizmente. Bom... É difícil. Mas, cara, obrigado, velho. Obrigado você, te agradeço aí. Espero que você continue se reerguendo, né? Tô vendo que tá crescendo também, que você volte o mais rápido possível até o que você tinha. Deus te ouça, mas você sabe que provavelmente vai ser o contrário que vai acontecer, né? Mas tudo bem. Não, você tem que torcer por isso. Espero o melhor, prepare-se para o pior, né? Prepare-se para o pior, mas espere o melhor. É isso aí. Pode crer. Você quer deixar algum link, alguma rede social? Sim, vou só falar das minhas redes, né? No Twitter é onde eu tô, geralmente no Twitter é onde eu opero mais sozinho. Ativo? Porque eu faço sozinho, sem os assessores nem nada. Que é @próprio_faca. Tem o Instagram, que é @Otávio Facuri. Tem o LinkedIn, né, que é Otávio Facuri. Tem o Facebook, uma página pessoal. Não é muito seguida, mas... Oi? Tem a fanpage, Otávio Facuri. O que mais tem, Alberto? Tem o canal do Telegram também. Que é canal do Faca. Boa. Canal do Faca. Por que o apelido é Faca? Fiquei curioso. Então eu vou contar. Era o apelido de mesa de operações. Por isso que eu achei que você era médico, pô. Mesa de operações. Não, operações na mesa de operações de mercado financeiro, onde você fica ali com os corretores, com os telefones na orelha, e o pessoal fica gritando o nome do outro. Atende essa linha, Facuri, Facuri. Começou como Facuri. Aí era muito comprido chamar de Facuri. Aí o cara começou a falar FAC, F-A-K. Só que aí FAC, um outro falou FAC, falou F-U-K. Falei, não, aí não dá. Aí falei, não, então... Aí alguém falou, então vai ser Faca. E ficou Faca. Não, Faca é legal. É amedrontador. Era o grito, atende o fone, Faca. Ficou o meu apelido do resto da mesa me chamar. E aí alguém ouviu e começou a falar entre o círculo de amigos e ficou. Quando pega já era. A gente tem que aceitar e é legal. Não achei um apelido ruim, não. No começo não tinha nada a ver com faca, de cortar. Sim. Mas aí o pessoal hoje associa com faca. De vez em quando eu dou umas cortadas, um ou outro em alguém. Entendi. Acho que é uma faca.
Pode crer. Cara, obrigado, velho. Obrigado por ter Obrigado a vindo você. aí. Galera, vai lá, segue as redes sociais dele. E boa sorte aí. Espero que você não acabe preso também. Se continuar do jeito que você tá falando aí, é possível. Eu gostei muito Tomar cuidado. do seu posicionamento político. Precisamos mais pessoas igual você no país, cara. Porque senão nós vai ser colônia pra sempre. E eu tô meio que cansado de tomar E no nós cu, tá ligado? somos colônia há mais de 100 anos. Sim, sim, concordo plenamente. É isso. Obrigado, É isso. valeu, galera. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.